Já já vou te mostrar os reforços do Cruzeiro. Chegou gente hoje aqui em Belo Horizonte, eu te conto quem é. Também tem Copa do Brasil, reencontro com o Fábio no Mineirão, jogo contra o Fluminense. A gente vai falar disso. Antes, vou te mostrar a classificação da Série B, porque o Cruzeiro segue na liderança da competição com 38 pontos, apesar de não ter vencido os últimos 2 jogos. Tá com 4 pontos de diferença pro Vasco, que é o vice-líder, e 13 pontos de vantagem pro Sport, que é o primeiro fora do G4. Paulo Pezzolano tem falado muito. O time tá no limite físico, muito cansado. Mas tem notícia boa, porque tem reforço chegando e quem vai contar pra gente é a Lud Cianci, que tá ligada em tudo na porta da Toca da Raposa. Lud, boa tarde, conta pra gente, seja bem-vindo. Fala, Maurício, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá aí ligado no GE. Pois é, Bruno Rodrigues e Luiz Felipe, um atacante e um zagueiro, já estão certos no elenco da Raposa e agora mais um reforço aí pro Cruzeiro. O Marquinhos Cipriano desembarcou hoje pela manhã aqui em Belo Horizonte e agora vai passar por exames médicos antes de assinar esse contrato de 1 ano de empréstimo com o Cruzeiro. Ele pertence ao Shakhtar da Ucrânia e só vai assinar aqui oficialmente quando a janela de transferências estiver aberta a partir do dia 18 de junho, Maurício. Antes de pensar nesses reforços, Pezzolano vai ter que pensar no Fluminense, né? O jogo pela Copa do Brasil no Mineirão. E o técnico do Cruzeiro tem problemas para esse jogo, Lud? Pois é, tem alguns problemas, né? O Giovani Jesus vai cumprir suspensão, Neto Moura defendeu o Mirassol essa temporada pela Copa do Brasil, então não pode jogar pelo Cruzeiro. E a tendência é de que o Rafa Silva também não entre para esse jogo. Ele está passando pela recuperação de dores no pé direito, faz 1 mês que ele não joga e o Paulo Pezzolano falou sobre essa cautela que está tendo, que vai esperar que ele esteja 100% e aí sim volta aos gramados, Maurício. Obrigado pelas informações, vamos seguir falando de Cruzeiro. Amanhã o jogo é contra o Fluminense no Mineirão às 9 da noite. Tem transmissão do Sport TV. Mais de 50 mil torcedores, promessa de um estádio cheio com aquela força para tentar mais uma virada na Copa do Brasil. Viver uma montanha russa de emoções apenas ao colocar os pés numa arquibancada. Tem quem prefira sair do chão. Cenas de mais um jogo com final feliz. Só que na Copa do Brasil, essas histórias às vezes têm um começo complicado. A gente perde pro Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio tinha a melhor equipe na época do país, tanto que foi campeão da Libertadores. E foi assim que Hudson virou protagonista do time campeão em 2017. Hudson, 1,80 m de altura, subiu na área e levantou junto com ele toda a torcida do Cruzeiro. Ali, por conseguir o gol, a gente conseguia a igualdade no confronto. Um gol num confronto como aquele ali traz uma confiança pro jogador muito grande. Confiança. Essa palavrinha mágica que tá no campo, mas também aparece do lado de fora. O torcedor ele tem que ter essa noção, né, de que o estado emocional e físico dele, ele passa pro jogador dentro do campo. O jogador tende a corresponder quando o torcedor é assim. O Cruzeiro foi muito assim, muito mesmo. Essa sensação descrita pelo Hudson de união entre time e torcida, historicamente já é especial no Cruzeiro. Ali no Mineirão, o time tem mais classificações por virada do que eliminações. Então, se o ditado popular diz que em casa a gente conversa, o cruzeirense adaptou essa frase para no Mineirão a gente resolve. Mineirão é a Toca 3. O jogador do Cruzeiro, ele não tem dúvida nenhuma que a casa dele é o Mineirão. Disparou! Golaço de Nonato! Cruzeiro 5, Caxias 0. Uma noite estrelada em Minas pelos baianos. Até que aos 47 do segundo tempo, o Jussier teve a felicidade de fazer o segundo gol e nos ajudar a dar a classificação pra gente. O Cruzeiro já reverteu desvantagens com placar igual ao que precisa agora, como dos 3 gols de Elber em 2006. Até o jogo histórico de um uruguaio. Do personagem da noite, do camisa 10, de Arrascaeta. Na atual edição da Copa do Brasil, o Cruzeiro já mostrou ser o time da virada. Eu nunca vou substituir o Fábio, eu vim aqui para jogar após ele, a história dele é incrível aqui. Aliás, Fábio e Cruzeiro terão um novo capítulo dessa história na terça.
só que dessa vez em lados opostos. Seria mais uma motivação para a torcida? Ele está muito empolgado. Tá todo mundo muito empolgado e com muita vontade de ganhar esse jogo. Sabemos que vamos ter apoio da torcida e precisamos muito deles. Mineirão vai estar lotado. Vamos dar 100% para virar esse jogo e levar a classificação. Por ganhar esse jogo. Quem já foi campeão pelo Cruzeiro e teve como último time o Fluminense, garante que em casa o Cruzeiro resolve. É um confronto que as camisas duas são pesadas. Mas se eu pudesse apostar, eu apostaria na virada do Cruzeiro, porque dentro do Mineirão o Cruzeiro é mais forte. Amanhã vai ser um jogão. Vamos, Cruzeiro! E é hora de virar a chave depois de uma intertemporada com 2 jogos no interior de São Paulo, apenas 1 ponto. O Cruzeiro foca agora na Copa do Brasil, o jogo de volta amanhã recebe o Fluminense no Gigante da Pampulha. As novidades da Raposa nesta segunda-feira, chegando com o Josias Pereira. Boa tarde, Joe. Boa tarde, mais uma vez para você, Pedro Abílio, Léo Campos. Tá aqui também o Viola, a Giovana, tudo. Vamos comentar sobre o Cruzeiro, né? Cruzeiro que teve essa derrota no final de semana aí para a equipe do Guarani. Um jogo muito duro lá no interior paulista. O Cruzeiro sofrendo o 1-0. Não era o resultado que a torcida celeste queria, mas o time continua na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B com 38 pontos, né? A Raposa seguindo nesta toada. E depois vai ter um jogo dentro de casa contra o Novo Horizontino, mas antes disso tem um importante compromisso nesta terça-feira, mais de 50 mil torcedores já garantidos no Mineirão para o jogo da volta contra o Fluminense. O Cruzeiro que perdeu o jogo da ida por 2-1 no Maracanã e agora vai ter que inverter o resultado jogando em casa, mais uma vez uma situação parecida inclusive com aquele jogo do Remo, onde o Cruzeiro também precisou fazer aí uma inversão de resultado jogando em seus domínios, no caso foi no Independência, agora no Mineirão, diante da equipe do Fluminense. Vamos ouvir e também vir, né, o técnico Paulo Pessolano, que falou sobre o jogo, né, da terça-feira contra o Fluminense e sobre a movimentação do torcedor que promete lotar o Mineirão mais uma vez. Sim, eles estão muito empolgados, né? Estão com muitas ganas de ganhar esse jogo. Y sabemos que él le puya mucho y necesitamos de ellos, ¿sí? Todo resultado que sea con ellos dentro del campo va a ser mucho mejor, con el Mineirão lotado, va a ser mucho mejor que si no hubiera gente no Mineirão, ¿no? Así que el Mineirão va a estar lotado y la gente va a dejar el 100% por intentar virar ese juego, por darlo vuelta, por ganar ese juego, ¿está bien? Mas tenemos que saber todos y el objetivo es uno, el ascenso, no podemos esquecer de eso. No esqueçam disso. Eu sei que todos queremos, sí, Copa do Brasil, ahora tirar para fora Fluminense, después sí, que venga a tirar para... Mas el objetivo a mí, ninguém me lo troca la cabeza, que es el ascenso. Y como falei, eu sei que la historia de Cruzeiro merece todos los campeonatos del mundo, mas hoje é uma realidade. Então, estar tranquilo, que terça-feira vamos a salir con todo. Sabemos que vamos a jugar contra un equipo con mucha más qualidade que nós, así que vamos a estar preparados, vamos a salir con la faca entre los dentes, como falo en Uruguay. ¿Sí? Y vamos a ir con todo para intentar ganar ese juego, mas lo más importante es el próximo juego contra el Novo Horizontino, que tenemos que voltar a la victoria. Aí o técnico Paulo Pessolano, que deixou claro mais uma vez que o objetivo do Cruzeiro é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, só reforçando que o Cruzeiro agora tem 4 pontos de vantagem em relação ao Vasco, né? Que venceu na última rodada, superou a equipe do Criciúma jogando fora de casa por 1-0. E o Cruzeiro tem que ficar de olho, na verdade, é justamente no quinto, né? Colocado, que hoje é o Sport, tem 25, então, uma matemática rápida aqui, pontos, são 13 pontos de diferença aí pro Sport. E mesmo que o Vasco tenha vencido aí o Criciúma, foi importante pro Cruzeiro, porque o Criciúma também estava nessa briga aí pela quinta, quarta posição. Então o Criciúma agora caiu para sétimo, né? Já era o quinto. Era o quinto antes de perder para o Vasco. Antes de perder para o Vasco, agora já caiu para a 7ª colocação. E até curioso que quem está em sexto nesse momento é o Tombense, né? Com 25 pontos, o Tombense numa ascensão muito grande aí também dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Até passando para vocês, qual que é a opinião de vocês sobre esse momento aí que o técnico Paulo Pessolano citou? Porque após a partida ele disse também que o Cruzeiro experimentaria uma questão física, né? De um desgaste por conta da sequência de jogos, e a gente tá vendo que o Cruzeiro tá tendo uma certa deficiência também fisicamente,
mas que ele já previa que isso aconteceria. Você acha que o Cruzeiro está passando também por isso, Léo, Pedro Abílio? Como é que vocês estão analisando a Raposa? Porque agora tem um compromisso que não vai ter muito tempo de treinar também não. Foi só um treino ontem e hoje, e agora já tá tudo fechado para enfrentar o Fluminense. Treino mesmo hoje, né? Porque o do dia seguinte normalmente é para recuperar os atletas e tal. Sobre até essa fala do Pesolano, mais uma vez vamos entrar nessa, né? Provavelmente depois do jogo ele também vai falar isso. Mesmo se o Cruzeiro passar ou não, ele vai falar, mas nosso objetivo é a Série B e tal. Eu vou criar um raciocínio para conseguir compreender o que ele diz, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala que vai entrar com faca entre os dentes, ele diz que a prioridade é a Série B. Acho que ele tá querendo tirar meia responsabilidade, não é tirar, mas ser também um pouco realista, dizendo, olha, o favorito é o Fluminense, se o Cruzeiro for eliminado, o torcedor tem que ter a consciência de que não está no nosso projeto da temporada, na nossa preferência da temporada, ser campeão de uma Copa do Brasil. E a gente precisa primeiro pensar no acesso. Então, se for eliminado, como o Cruzeiro perdeu, por exemplo, o Fluminense no primeiro jogo, é para não criar uma crise e todo mundo criar uma instabilidade, um clima de muita desconfiança em relação à Série B, que a Série B é a prioridade. Agora, sobre essa oscilação, eu acho normal, né, Pedro? E, aliás, a gente não foi enganado em nenhum momento, né? No sentido da limitação técnica do time do Cruzeiro. Então, apesar do Cruzeiro fazer uma campanha sensacional no Campeonato Brasileiro da Série B, no quesito dos números que a gente acabou de falar aqui, a distância para o quinto colocado de 13 pontos, com 17 jogos, ou seja, faltando aí 2 jogos só para terminar o primeiro turno, a gente não foi enganado, né? Sempre a gente colocava muito na conta do próprio treinador mesmo, de ver que o time de certa forma, limitado e que ele estava conseguindo tirar leite de pedra. Né? Não desmerecendo os jogadores, né? Tem ali uma outra qualidade individual, mas só pra gente pegar as temporadas passadas, né? Como foi difícil o Cruzeiro atuar na Série B, e esse ano fica um pouquinho mais fácil no sentido do trabalho que a gente vê muito do treinador, né, Pedro? Concordo muito com você, Léo, e acho que ainda passa, né, pela limitação do elenco em si. Não só tecnicamente falando, mas eu acho que dos números de jogadores, né? A gente nem tá contando com os desfalques. O Cruzeiro com o elenco completo, ele não é um elenco que se afasta muito tecnicamente assim dos outros elencos da Série B do Campeonato Brasileiro. Teve uma montagem muito mais interessante do que nos anos anteriores, mas ainda está se reforçando para esse ano, né? A gente falava aqui na semana passada, quem está chegando agora é para até dezembro, é para resolver a situação atual do Cruzeiro e sair da Série B. Mas eu acho que esse momento era normal que acontecesse. E ele aconteceu, né, Diogo, uma coisa que eu não sei se vai acontecer amanhã, imagino que não, com o Pesolano mudando algumas peças também e promovendo algumas mudanças no time, mesmo que indiretamente descansando alguns jogadores, né? Exatamente, Pedro. A gente fica na expectativa para saber qual que vai ser a escalação do técnico Paulo Pesolano, porque ele vem fazendo essas alterações. O que a gente sabe é, primeiro, que o Giovani Jesus tá fora dessa partida, né? Porque ele foi expulso lá no jogo no Rio de Janeiro, mas tem também a volta do Matheus Bidu, que não jogou contra o Guarani porque ele pertence, né? Tem os seus direitos ligados à equipe bugrina, inclusive foi emprestado ao Cruzeiro pelo time do Guarani do interior paulista, e também o retorno do Luvanor, que também não atuou contra o Guarani porque ele tinha levado o 3º cartão amarelo. Então ele ficou fora desse jogo e agora tem a possibilidade de reforçar o ataque do Cruzeiro. E também teve uma situação no treino de hoje. O Cruzeiro treinou nesta manhã, fez o último treinamento antes de enfrentar o Fluminense, e o Cruzeiro contou com Rafa Silva de forma parcial neste treinamento. Inclusive tem até imagens, fotos dele lá durante esse treinamento. O jogador que não atua desde a partida contra a Ponte Preta, quando o Cruzeiro venceu por 2-0 no Mineirão. Então tem a possibilidade, quem sabe, do Rafa Silva aparecer entre os relacionados. E é um jogador importante, né? Porque ele já fez 2 gols, deu 2 assistências e tecnicamente ele pode compor este ataque celeste ao lado do Edu, ou então até mesmo revezar com o Edu, né? Que a gente vem sentindo uma questão aí também das oportunidades, que ele não tem tido muito de fazer gol, né? O Edu tá vivendo aí um jejum, já não gostou muito que falou sobre isso não, né? Jejum que foi acumulado aí, aumentado pela arbitragem, né? Exatamente, no jogo lá contra o Ituano, que o gol dele acabou sendo anulado. Mas o Edu aí pode contar com o Rafa Silva também. Vamos ver o que o técnico Paulo Pesolano
vai escalar. Não sei o que vocês acham também sobre isso aí, né? De poder contar com o Luvanor, ou se tiver o Rafa Silva, se vocês preferem que seja o Rafa Silva mesmo no ataque do Cruzeiro ao Luvanor nesse jogo. O Rafa Silva inteiro, prefiro começar com o Rafa Silva, né? E até porque o Cruzeiro sofre ali sem o Jajá, a gente viu o Pesolano obrigado a testar o Breno como titular. Tudo bem que o Cruzeiro como um todo não foi bem, né? Não dá pra colocar a culpa no jogador, né? Que o jogador não mereça mais oportunidades, mas não foi bem, né? Já deu pra ver que talvez pese um pouco ali pra ele começar como titular, em uma outra oportunidade ele pode ir entrando, o Jajá que segue de fora, enfim, o Rodolfo a gente vê que não dá pra contar muito também pra jogar ali ao lado do Edu. E o Daniel Júnior, que também a gente vê sentindo um pouco a parte física ali, né? Se entregando, os 90 minutos pra ele é complicado. Acho que o time fica melhor, jogando um pouquinho mais ofensivo. Prefiro o Daniel Júnior que o Canezinho, por exemplo, fazendo aquela função. Mas acho que o Rafa Silva tem um espaço. O Rafa Silva inteiro tem um espaço no ataque, né? E é o Neto Moura que não pode jogar, né? Na Copa do Brasil. Já atuou pelo Mirassol, né? Bom, essa situação eu acho que o Rafa Silva, vamos voltar naquele assunto de sempre tentar entender a cabeça do treinador. Por que não colocar o jogador que não pode jogar os 90 no início e usar ele pro segundo tempo, por exemplo? Muitas vezes a gente vê isso acontecer, né? Se o Rafa tiver condições de jogar, por exemplo, sei lá, 30 minutos, que tire no primeiro tempo, que use o primeiro tempo de Rafa Silva, então. Mas aí, claro, a gente vai depender, né, dessa condição física que não sabemos qual é a ideal no momento. Né? A gente vai voltar, né, mais tarde aí nos destaques finais, só para trazer também o novo reforço do Cruzeiro, né, o Cipriano, que já chegou também a Belo Horizonte falando aí sobre Ronaldo e tudo mais. Beleza, daqui a pouco você fala sobre o lateral esquerdo chegando e sobre o meia que tá saindo, né? Josias Pereira, quem fica, quem sai no Cruzeiro, Joe? Pois é, né? Quem tá chegando é o Marquinhos Cipriano, lateral de 23 anos, que estava no Sion da Suíça, desembarcou hoje em Belo Horizonte para fazer os exames médicos e também assinar o seu contrato de empréstimo por 1 ano com a equipe celeste. Tem contrato com o Shakhtar Donetsk, mas por causa da guerra está congelado o contrato dele, por isso ele tem essa possibilidade de atuar no futebol brasileiro. Agora quem tá saindo é o Marco Antônio, meia de 21 anos, acabou não tendo espaço aí com o técnico Paulo Pesolano. O jogador agora vai se transferir para o futebol goiano, vai atuar pelo Goiás, vai reencontrar também o Emerson Ávila, que passou aqui na base do Cruzeiro e é auxiliar técnico do Goiás, Pedro também Léo.